Olá pessoal, estamos aqui para mais uma explicação e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, ok? O que é isso? O que é sistema de numeração decimal? O nosso sistema de numeração é decimal. Por quê? Porque esse sistema, os elementos são agrupados de 10 em 10. Vocês lembram da unidade? Que é essa pecinha aqui, ó, o cubinho. Lembram que quando nós montamos 10 unidades dessa, nós podemos trocar por uma barrinha dessa, que essa barrinha aqui a gente chama de dezena, tá? Então, 10 unidades juntinhas vão formar uma dezena. E 10 dezenas juntinhas vão formar uma centena, ok? Então, no sistema de numeração decimal, nós usamos 10 algarismos para escrever outros numerais. Tá? Que algarismos são esses? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses algarismos aqui são a base para formarmos outros numerais, tá? E cada lugarzinho ocupado por um algarismo indica a ordem desse algarismo, tá? Então, a prof vai dar um exemplo aqui, 469, tá? Primeira ordem. Quem está na primeira ordem? O 9, tá? E nós chamamos essa ordem de unidade simples, certo? Segunda ordem, o 6, dezena simples. Terceira ordem, centena simples, que é o 4. Vamos observar agora no quadro, tá? No quadro de valores que a prof chama. Lembra que a prof mostrou para vocês, lá no início das aulas, as casinhas que a gente chamava, unidade, dezena e centena? Pois é isso aqui, tá? Só que hoje, a partir de agora, a gente vai aprender a nomenclatura, o lugarzinho certo e como se chama essas casinhas, tá? Então, primeira ordem nós temos a unidade, que no caso aqui é o 9. Segunda ordem nós temos a dezena, que é o 6. E terceira ordem nós temos a centena, que é o 4. Ok, pessoal? Tá? Então, agora aqui, ó, cada 3 ordens que a gente forma, tá? Nós vamos ter uma classe. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a gente formou a primeira classe. Quem é a primeira classe? A classe das unidades simples, tá? Onde nós vamos ter quem? Nós vamos ter a dezena, primeira ordem a unidade, segunda ordem a dezena e terceira ordem a centena. Então, 469 é formado por 3 ordens e está na primeira classe, ok? Vamos lá para mais uma novidade. Novidade não, porque vocês já conhecem, tá? A primeira classe que a gente tem, a gente chama de unidade simples, que é onde nós vimos aqui, ó, da centena, dezena e unidade, tá? A segunda classe vai ser a classe dos milhares, tá? O que é os milhares? 1000, tá? 1.000, 12.000, 10.000, 30.000, 140.000, tá? E nós representamos, através do material dourado, nós representamos com isso aqui, tá? A gente representa com isso aqui, tá? Esse cubo grande aqui, a gente chama de milhar, certo, pessoal? Então, a segunda classe é a classe dos milhares. Aqui dentro nós temos 1000 pedacinhos desses aqui, tá? A gente tem 1000 pedacinhos desses aqui, certo, pessoal? 1000 desses aqui, tá? Então, aqui nós temos o quadro, ó, o quadro de valores, certo? Temos aqui o quadro de valores, que a gente chama, ou o quadro de valor lugar, onde nós temos especificado aqui, ó, a primeira classe e a segunda classe, tá? A primeira classe é quem? Das unidades simples, tá? Onde nós temos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Quem é que está na primeira ordem? A unidade.
Quem que está na segunda ordem? A dezena. Quem que está na terceira ordem? A centena, ok? Segunda classe, nós temos quem? Os milhares. Daí nós continuamos. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Sempre de 3 em 3, nós vamos ter uma nova classe, tá? Então, quarta ordem. Já vai ser um pouquinho novo para nós. Unidade de milhar. Continua sendo unidade aqui, mas de milhar. Tá? Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Depois, nós vamos aprender os milhões, que daí continuam as ordens também. Mas no momento, nós vamos estudar a primeira classe e a segunda classe. As unidades simples e os milhares, tá? Então, retomando aqui, ó, unidade, dezena e centena. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, tá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, ok? Certo? Agora nós temos aqui, ó, 1236, tá? O que que nós vamos fazer? A prof vai sair dessa tela aqui, vai vir para cá, vai ficar um pouquinho pequenininho, mas para vocês entenderem. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 1236 no nosso quadro, tá? Começando pela unidade. O 6, o 3, o 2 e o 1, ok? Então, 1236. Sempre vou começar aqui pelas unidades, ó, tá? Então, na primeira ordem, que é a ordem das unidades, eu vou ter o 6. Na segunda ordem, que é a ordem das dezenas, eu vou ter o 3. Na terceira ordem, que é a ordem da centena, eu vou ter o 2. E na quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, eu vou ter o 1. Então, esse numeral aqui, 1236, ele tem uma, ó, 2, 3, 4 ordens, tá? E vocês lembram que no momento que eu formo 3 ordens, eu já vou ter uma classe? Então, aqui eu já tenho uma classe, ó. 1, 2, 3, tá? Classe das unidades simples. Daqui para cá, já começa outra classe, tá? Então, aqui eu vou ter a classe dos milhares, tá? 1236, ok? Coloquei ele aqui no nosso quadro. Agora, a prof vai escrever aqui, ver se eu consigo aqui colocar para nós um outro número, tá? Colocar para cá, para nós não confundir. Vamos ver se a prof consegue, só para vocês entenderem. Eu vou pegar 12.560, tá? Vamos colocar aqui no nosso quadro esses 12.000. Vou começar lá pelo 0, ok? Então, o 0 na primeira ordem, o 6 na segunda ordem, o 5 na terceira ordem, o 2 na quarta ordem e o 1 na quinta ordem. Observaram aqui, ó, eu vou ter 12.560, tá? Então, a primeira ordem, que é as unidades, eu tenho quem? O 0. A segunda ordem, que é a dezena, eu tenho quem? O 6. A terceira ordem, que é a centena, eu vou ter o 5. A quarta ordem, que é a unidade de milhar, eu vou ter o 2. A quinta ordem, que é a dezena de milhar, eu vou ter o 1, ok? Um exemplo. Para nós, mais um. Agora eu vou colocar mais um aqui. Vou colocar 127.032. Opa. 32. 127.032, tá? Vamos colocar aqui. Quem ocupa a ordem, a primeira ordem das unidades?
O 2. Quem ocupa a ordem das dezenas, que é a segunda ordem? O 3. Quem ocupa a ordem das centenas, que é a terceira ordem? O 0. Aqui nós não temos centenas, tá? Quem ocupa a quarta ordem, unidade milhar? O 7. Quem ocupa a quinta ordem, que é a dezena de milhar? O 2. E quem ocupa a sexta ordem, que é a centena de milhar? O 1. Então, aqui nós temos o quê? Uma centena de milhar, ó, estamos decompondo esse número, mais 2 dezenas de milhar, mais 3 unidades de milhar, nenhuma centena, mais 3 dezenas e mais 2 unidades. Ok, pessoal? Então, ó, 1000, 12.000 com a dezena de milhar e 127.032 com a centena de milhar. Então, aqui nós temos um exemplo com todas as ordens e também com as duas classes. Ok, pessoal? Então, agora o que nós vamos fazer? Antes de fazer um exercício, a prof quer mostrar uma figura para vocês, ó. Para vocês relembrarem lá e para qualquer dúvida procurar aqui no vídeo de novo, ó. O cubinho representa uma unidade, tá? A barrinha representa 10 cubinhos, 10 unidades ou uma dezena. Então, se nós contarmos aqui, ó, nós vamos ter 10 desses pequenininhos aqui, tá? A placa é a centena, que tem 100, tá? E o cubo grande, que tem 10 placas, 100 barrinhas ou 1000 cubinhos. É 1 milhar, é 1000, tá? Então, nessa grandona aqui, ó, nós temos 1000 desse pequenininho aqui, tá, pessoal? Para gravar, para vocês não esquecerem isso, tá? Relacionado ao material dourado. Agora, eu quero fazer junto com vocês esse exercício aqui, tá? Vamos pensar um pouquinho? Acho que dá para vocês acompanharem, né? É o número que nós vimos lá, ok? Qual o algarismo que ocupa a segunda ordem? Antes de nós resolvermos, vamos analisar aqui. Você pode escrever lá no teu caderno, tá? Você pode escrever lá, a prof vai colocar aqui, ó, no quadro da prof, acho que vocês conseguem enxergar, né? 1236. Ficou? Tá? Então, o que nós temos aqui? Tá? Deixa a prof. O que nós temos aqui? Nós temos unidade, dezena, centena e a unidade de milhar. Tá, pessoal? Então, o que acontece aqui, ó? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem, tá? Esses três aqui, ó, vão formar a primeira classe. E esse aqui, como formou 3, né, vai formar a segunda classe, ok? Para nós relembrar um pouquinho ali para poder fazer a próxima atividade, tá? Então, voltando aqui, vamos resolver ali, ó, 1236. Qual o algarismo que ocupa a segunda ordem? Então, vamos contar aqui, ó, primeira, segunda. É o algarismo número 3, tá? Outra perguntinha. Qual o algarismo que ocupa a primeira ordem? Onde que está a primeira ordem? Tá aqui, né? Na unidade. Então, a primeira ordem é o algarismo que ocupa é o 6. O algarismo 1 ocupa a... Que ordem que o algarismo 1 está ocupando? Vamos contar? Primeira, segunda, terceira, quarta. Então, o algarismo 1 ocupa a
quarta ordem, ok? Como se chama a primeira ordem? Como que se chama essa primeira ordem aqui, ó? Opa, essa aqui, ó, primeira ordem. Como que se chama? Vamos voltar lá. Ó, a primeira ordem, 1236. Primeira ordem se chama unidade. Então, vamos responder. Vou colocar aqui, unidade, certo? Quais os algarismos que compõem a primeira classe? Lembram? Ó, primeira classe é formada por 3. Então, 1, 2, 3. Então, quais os algarismos que ocupam a primeira classe? Precisa voltar? Voltamos lá. Primeira classe. Quais os algarismos que ocupam a primeira classe? Esses 3 aqui, né? Então, o 2, o 3 e o 6. Vamos responder, então. O 2, o 3 e o 6. Certo? Como se chama a primeira ordem? Já foi essa, né? Já respondemos ali, que é a unidade. E a segunda ordem, como se chama? Como se chama a segunda ordem? Dezena. E a terceira ordem? E a terceira ordem, pensem aí, para você poder responder, centena. E a quarta ordem? Como que eu vou chamar a quarta ordem? Essa é novidade para nós, um pouquinho. Vamos voltar lá no quadro. A quarta ordem, unidade de milhar. Então, a quarta ordem, vou chamar de unidade de milhar. E esse numeral que a gente viu aqui, 1236. Quantas classes ele tem? Ó, uma classe, duas classes, né? Porque eu tenho ponto aqui, tem 3 números aqui. Então, 2 classes. A classe das unidades simples e a classe dos milhares. Ok, pessoal? Então, um pouquinho para você sobre milhar, um exercício que a gente fez junto para vocês entenderem, tá? Vamos retomar lá então? O prof vai voltar aqui para o quadro. Primeira classe, unidade simples, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, ok? Primeira ordem, a unidade, segunda ordem, a dezena, terceira ordem, a centena. Quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhares, sexta ordem, centena de milhar. Quando você tem dúvida, o que você pode fazer? Não sabe quem está em qual ordem, qual é o número que ocupa aquela ordem que está pedindo? Coloca no quadro. Lá nas atividades de vocês, tem um quadro bem semelhante a esse para vocês poderem preencher e tirar as dúvidas que vocês necessitarem. Sempre começando pela ordem das unidades, tá? Pela casinha que vocês estavam acostumados a chamar de unidades, tá? Sempre começando por ali, que nem a prof fez aqui, ó. No 1236, ó, comecei pela unidade, 6, o 3, o 2 e o 1. E fui sucessivamente fazendo os outros números, tá, pessoal? Então, fica aqui mais um pouquinho dessa explicação para vocês poderem resolver os exercícios e tirarem as dúvidas sobre o milhar, sobre ordens e classes. Certo, gente? Abração!